Imagine ser levado ao lugar mais hostil da Terra, sem comida, sem água, sozinho, por 40 dias. E no momento em que seu corpo está no limite, o inimigo aparece. Isso não é uma ficção científica. Isso não é um mito. Isso aconteceu e mudou o curso da humanidade para sempre. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu nos 40 dias de Jesus no deserto. A batalha espiritual mais intensa da história. Para entender o peso desses 40 dias, precisamos entender o que acabou de acontecer antes deles. Jesus havia acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, e no momento em que ele saiu da água, algo extraordinário aconteceu. O próprio Deus rasgou os céus e declarou publicamente: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Era o início oficial do ministério de Jesus na Terra, e foi exatamente nesse momento, logo após essa declaração divina, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto da Judeia. Não foi um incidente, não foi uma fuga, foi uma convocação. O deserto da Judeia, onde tudo aconteceu, é um dos ambientes mais brutais do Oriente Médio. Temperaturas que passam dos 40 graus durante o dia e despencam próximas a 0 da noite. Terreno rochoso, seco, sem sombra, sem vegetação. Um lugar onde o ser humano não sobrevive por muito tempo. E foi lá que Jesus passou 40 dias. 40, um número que na tradição hebraica significa prova, purificação e preparação. A ciência moderna nos diz que, sem comida, o corpo humano começa a consumir suas próprias reservas de gordura. Depois de 2 semanas, começa a devorar a massa muscular. Após 30 dias, os órgãos começam a ser comprometidos, o sistema imunológico colapsa e a mente começa a vacilar. Jesus era humano, totalmente humano. Ele sentiu cada hora desses 40 dias, a fome que corrói o estômago, o frio da noite que trespassa os ossos, o calor do dia que resseca a garganta e uma solidão absoluta. E então, no momento exato em que o corpo humano estava no seu momento mais vulnerável, o adversário faz sua entrada. A Bíblia nos diz: depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome, como se essa informação precisasse ser dita, como se não fosse óbvio, mas essa frase carrega um peso enorme, porque é nesse momento que o diabo escolhe atacar. Em sua primeira tentação, ele diz: "Se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se tornem pães." Simples, direto, aparentemente inofensivo, mas entenda o que está acontecendo aqui. O diabo não negou que Jesus era filho de Deus. Ele começou exatamente com essa verdade e depois usou ela como uma faca. A lógica era essa: se você é filho de Deus, por que está sofrendo? Por que deixar seu corpo chegar a esse estado? Use seu poder, prove quem você é, resolva seu problema agora. É a tentação do caminho fácil, a tentação de usar o poder divino para aliviar um desconforto pessoal, a tentação de colocar necessidades do corpo acima da missão da alma. E Jesus então respondeu: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Perceba, Jesus não chamou o diabo de mentiroso, ele não o confrontou com força bruta, ele respondeu com a palavra de Deus, mostrando que o ser humano tem uma dimensão que vai além da carne. Mas o adversário não tinha terminado. Em sua segunda tentação, o diabo mudou a estratégia. Ele transportou Jesus para o ponto mais alto do templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado, mais visível, mais simbólico de todo Israel, e então disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito." Dessa vez o diabo citou as Escrituras. Ele usou os Salmos, a própria palavra de Deus,
para tentar o Filho de Deus. Isso é diabólico no sentido mais literal da palavra. A tentação aqui era diferente. Não era o ventre, era o ego. Prove publicamente quem você é. Force Deus a agir. Faça um espetáculo. Você merece reconhecimento. Era a tentação de testar a lealdade de Deus, de colocar o Pai em uma posição onde ele seria obrigado a provar o seu amor. E Jesus então respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma frase direta, definitiva. A fé não precisa de provas espetaculares. A confiança em Deus não exige testes. Quem ama não desafia. Confia. E então, em sua terceira tentação, veio a maior de todas. O diabo levou Jesus a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo que existe, todo o poder, toda a riqueza, todo o domínio. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus havia vindo à terra exatamente para resgatar a humanidade e estabelecer o reino de Deus. Essa era a missão. Mas o caminho para cumprir essa missão passava pela cruz, pela maior humilhação, pela maior dor, pela morte mais cruel que existia no mundo romano. E o diabo estava oferecendo um atalho. Você não precisa da cruz. Eu te entrego tudo isso agora, sem dor, sem morte. Basta apenas uma reverência. Era a tentação definitiva do poder sem sacrifício, do trono sem a cruz, da vitória sem a batalha. E então Jesus fez algo que nenhum relato fez antes. Ele comandou: vá-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Não é uma resposta, é um decreto, é uma ordem, é uma autoridade divina em plena manifestação. E o diabo partiu. Os anjos vieram ministrar a Jesus. A batalha havia terminado e Jesus saiu vitorioso em todas as frentes. Mas por que isso importa para você ou para mim nos tempos atuais? Porque essas 3 tentações que Jesus enfrentou não eram específicas para ele. Elas são as mesmas tentações que a humanidade enfrenta há milênios e que você provavelmente enfrenta hoje. A primeira tentação, transformar pedras em pão, é a tentação de colocar o conforto imediato acima do propósito. Quantas vezes você abandonou um sonho, uma missão, um chamado porque o caminho ficou mais difícil? A segunda tentação, jogar-se do templo, é a tentação da vaidade espiritual, de buscar validação, de querer que Deus prove que Ele está do seu lado antes de você confiar, de exigir sinais ao invés de andar sempre pela fé. A terceira tentação, todos os reinos do mundo, é a tentação do poder sem princípios. Quantas pessoas você conhece que venderam sua integridade por uma posição, por dinheiro ou por reconhecimento? Jesus enfrentou cada uma dessas tentações no pior momento possível, exausto, faminto, sozinho, e venceu cada uma com uma coisa: a palavra de Deus. Não com milagres, não com poder sobrenatural visível, apenas com a palavra. Os 40 dias de Jesus no deserto não foram um intervalo na história, foram um momento que definiu tudo o que viria depois. Um homem que não resistisse a essas tentações não poderia ser o salvador da humanidade. Um homem que usasse seu poder para conforto próprio, para espetáculo ou para conquista mundana não seria diferente de um rei, de um profeta, de um líder que veio antes. Mas Jesus resistiu, com o corpo no limite, com a alma intacta, e saiu do deserto pronto para mudar o mundo. A Bíblia diz que depois disso, Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Algo havia sido provado, algo havia sido estabelecido, a missão poderia começar. E a pergunta que fica é: qual é o deserto que você está enfrentando agora? Qual é a tentação que está batendo na sua porta em seu pior momento? A história que acabamos de contar não é apenas um modelo, é um caminho a ser seguido. A palavra resiste onde a força falha, e Jesus seguiu firme na sua palavra, mesmo sendo tentado de todas as formas.
vivendo seu pior inferno possível. Ele venceu.